primeiro lugar, eu queria agradecer a possibilidade de dialogar com vocês sobre vários temas muito importantes num momento duro, difícil, mas cheio de possibilidades como o atual. Então, é um prazer poder socializar algumas questões que a gente tem vivido por toda essa América Latina e Caribe, né, em especial ao lado de vários camaradas aí que nos encontramos em muitos cursos de formação política ao longo dos últimos 10 anos, e de estar ao lado do Plininho, que é sempre uma referência para todos nós, não só de intelectual, mas de um intelectual orgânico comprometido com a classe trabalhadora. Mais ainda, ao lado do Davi, né, que é essa figura importantíssima. Pediram para me apresentar, então nada mais justo que eu me apresente como Roberta, mulher, militante social e mãe do Davi, além de professora e outras coisas, né? Às vezes a gente acha que o Lattes é mais importante que a vida, e não é. A vida é mais importante que o Lattes. É importante sempre recuperar essa característica. Para a gente começar, eu queria colocar no centro do nosso debate aquilo que o Plininho já mencionou de maneira muito contundente, que é a gente discutir não só a crise, mas o movimento dialético da crise. É muito importante a gente mostrar o movimento, a processualidade, a crise e a conexão de possibilidades permanentes abertas por ela. Sempre em processos muito mais duros, mas também muito mais vivos, com tamanha a dureza do vivido. E eu queria reforçar um momento histórico muito particular, na minha opinião, que foi o ano de 1989. Para mim, esse ano ele é emblemático no que a gente vai definir como desenvolvimento, no que o capital vai instituir como matrizes de desenvolvimento e, o pior dos mundos, no recuo estratégico e tático do caráter e do horizonte revolucionário. Portanto, nas lutas por reforma sem horizonte revolucionário. 89 foi o ano que os Estados Unidos consolidaram um pacote de medidas para todo o continente chamado Consenso de Washington. Esse pacote, mais do que um plano econômico, era um projeto de consolidação, de ocupação territorial. Território é uma palavra importantíssima para nós. O Milton Santos dizia que território é o que conecta os sujeitos no meio em espaços-tempos muito definidos. Portanto, o território é o lugar onde eu vivo e atuo como ser social. Não é a minha única morada, mas é o lugar onde eu meto a mão na massa cotidianamente. Portanto, o Consenso de Washington instituiu uma tentativa de lógica única para o território. Qual era o território? América Latina e o Caribe. Essa América Latina e o Caribe não poderia ser regida com uma suposta autonomia, mesmo burguesa, na ideia de nação. Portanto, a meta máxima do Consenso de Washington foi a destruição dos nacionalismos e a implementação, sem fronteiras, de um internacionalismo do capital. 1989 foi um ano em que se materializou uma ideia de uma América abertamente integrada para a livre mobilidade dos capitais e para as barreiras, território, né? Fronteiras, muros aos trabalhadores desempregados. Então, esse ano é um ano que me parece emblemático para nós, porque também é o ano que se vai destruir o Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim, leia-se destruição intencional, tinha como perspectiva midiática e política dizer que o comunismo não tinha mais sentido. Portanto,
um pacote de integração para o capital dos territórios, agora como território único, estadunidense, e um pacote ideológico político de destruição de outras formas de se ver e viver a vida, abertas por aquele momento histórico, período histórico, que ficou concebido como o período da Guerra Fria. Então vejam, 89 no plano internacional demarca a consolidação política de uma formação para jovens gerações que não viveriam processos ditatoriais, que viveriam processos democráticos de um território global sem identidade local. Vejam que 1989, então, não foi só a consolidação de um território único para um país único, foi a consolidação de uma... Está muito alto? Eu não grito, é o microfone. Mas me disseram que era para gritar para ninguém dormir. Eu estou cuspindo aqui na frente? É o ventilador, sou eu. Está muito alto? Eu me empolgo, eu vejo vocês e eu vou gritar mais. Então, onde eu estava? Eu estava em 1989. Em 1989, não foi só a consolidação de uma ideia de mundo único, de sistema mundo único, de projeto único societário para o capital. Foi a destruição no imaginário coletivo de tudo o que se apresente como vermelho. Foi a destruição no imaginário coletivo de que o vermelho significa algo do passado. Em 1989, também foi o primeiro processo eleitoral do Lula. Então vejam, 1989, Consenso de Washington, 1989, Muro de Berlim, 1989, eleições no Brasil. Nesse momento, as eleições no Brasil demarcavam possibilidades ou de aceleração do pacote único ou de freio desse pacote, pelo menos no imaginário coletivo. Então, as eleições do Lula, as eleições do Brizola, se apresentavam como eleições ainda de dois horizontes em disputa. Quem ganhou as eleições de 89? Quem ganhou? O senador da República hoje, certo? Sim ou não? E dizem que muito bem votado, certo? Em 89, a proposta da esquerda se apresentava como diametralmente diferente da proposta da direita, inclusive no imaginário midiático. Eu não sei se todos... Quem nasceu aqui antes de 70, levanta a mão. É para falar a verdade, hein? Quem nasceu entre 80 e 90? Quem nasceu após 90? E a Caritas está velha, hein? Vejam quantos nasceram após 90 aqui, levanta a mão. Esses compas que levantaram a mão do pós-90 nascem num horizonte político muito distinto dos horizontes anteriores. Não estou dizendo nem melhor nem pior, diferente. Nem melhor nem pior, diferente. Pós essa derrota, essa aproximação entre uma ideia de direita e uma ideia de esquerda foi sendo diminuída. Tanto que o líder marqueteiro do PT foi o mesmo líder marqueteiro do PSDB, o Duda de Mendonça. A imagem do Lula de 89 foi dando lugar à imagem do Lula do século 21. Isso é um problema? Vocês vão dizer. Me parece que essas metamorfoses foram dando sinalizações para nós de uma inserção dentro da ordem
muito mais à la consenso de Washington que retomada do imaginário do Muro de Berlim. Mas nós não conseguimos fazer esses debates porque, de fato, era um momento histórico diferenciador para nós. E fomos fazendo apostas históricas. Quais eram as nossas apostas de 2000 até 2015? De que era possível frear esse pacote único a partir de uma ideia de que 89 ainda estava em plena cena. Essa ideia era real ou era idealista? A gente precisa se perguntar essas coisas, porque parte do que nós vivemos hoje não é só o resultado de uma derrota do capital sobre o trabalho. É também o resultado de uma derrota de algo que nós sempre fizemos bem como esquerda: crítica e autocrítica. Portanto, me parece que nós precisaríamos retomar as crises, e não a crise econômica. Há uma crise que é uma crise política militante. E essa crise política militante não é uma crise no sentido de autoflagelar-se. É uma crise no sentido de que nós apostamos em algo diferente. Portanto, é como se a gente estivesse em um processo de recuperação e apostando nessa recuperação. Mas nós nunca paramos para fazer uma reflexão profunda, como lutadores sociais, sobre em que medida não estávamos defendendo algo sem fazer com que esse algo fosse superado. Se é que era possível ser superado na atual dinâmica do capital. Então vejam, estou querendo dizer com isso que o centro do debate da crise precisaria colocar a gente como militante social numa reflexão profunda sobre o que é o desenvolvimento no atual estágio da sociedade em que vivemos. O que é desenvolvimento? E em que medida, cada vez mais, num alto estágio de desenvolvimento técnico-científico, esses desenvolvimentos vão significar extrativismos, não só da barbárie, como o Plininho apontou bem, mas de esgotamento ambiental territorial. Todo o modelo de desenvolvimento que nós vivemos desde o período colonial, sem interrupção, foi extrativista. E o extrativismo veio para defender uma ideia de progresso, como se progresso não atrelasse a gente na dependência histórico-estrutural. Nós precisamos voltar a nos perguntar, como militantes sociais, se esse desenvolvimento para quê e para quem está respaldado de fato nas lutas sociais. Se é de fato para o povo, ou é para aqueles que exploram, superexploram o povo. Então nós paramos de discutir e fomos inseridos na aceleração do tempo histórico, numa sociedade de consumo desenfreada. Numa sociedade que o Guy Debord vai chamar da sociedade do espetáculo. Que cada vez mais preciso trabalhar mais horas para ter acesso a muitas dívidas. Porque essa é a sociedade do século XXI. Não é a trabalhe e tenha grana, é consuma e depois veja como vai pagar. Mudou a ideologia do desenvolvimento. E nós paramos de falar sobre o desenvolvimento e continuamos consumindo não só produtos, mas as ideias inerentes a esses produtos. Em linhas gerais, o extrativismo não corrói a terra sem corroer o ser humano. Extrativismo corrói a terra e corrói a gente. No entanto, ninguém discute extrativismo. Estou sendo exagerada, porque nós sabemos que, em linhas gerais, como militantes sociais, nós
temos o Movimento dos Atingidos pela Barragem, o MST, o MPA, Caritas, CPT, temos várias organizações, mas parece que as lutas continuam invisíveis e que também, além de defender todas essas ideias, a gente também não saiu fora dessa sociedade do espetáculo do modelo de desenvolvimento. Então, por um lado, a crise exige que a gente replanteie o nosso papel político como militantes sociais. Estou chamando a atenção de que a política, ela é também discutir processos eleitorais, mas ela é discutir o que temos e o que queremos no modelo de desenvolvimento. E como temos reproduzido a mesma lógica histórica desde a fundação colonial. Quando o extrativismo corrói terra e corrói gente, o Josué de Castro tem razão ao apontar, lá nos anos 60, na Geografia da Fome, de que o mundo vai ser cada vez mais dividido em dois grupos. Vocês lembram disso? Os que não comem e os que não dormem com medo dos que não comem. O Josué de Castro dizia isso, no Geografia da Fome. E é pior, porque os que não dormem com medo dos que não comem, não são só a burguesia mais. Somos todos. Porque, além de comermos muito mal, não nos visualizamos como sem terras. É muito interessante, pensem comigo. Nós não somos sem terras porque moramos na cidade, mas não temos casa própria. Então somos o quê? Ah, sem teto. Se o sem teto está na cidade e não tem terra, ele é o quê? Podem falar, ele é o quê? Sem terra, porque terra tem a ver com a parte que me cabe nesse latifúndio, vida. E se eu pago para morar, eu não tenho essa parte que me cabe nesse latifúndio. Mas eu, na cidade, jamais serei sem terra. Porque a ideia que se vendeu de sem terra é a do criminoso, do sujo, do vagabundo. Não é a do trabalhador, do lutador social, do defensor de direitos humanos sociais, de outro projeto societário. Portanto, se criou uma separação entre vocês e eu, e se matou a ideia do nós. Eu vou chamar isso de extrativismo ideológico. O nós foi substituído, superado pelo eu, inclusive na luta social. Inclusive na luta social. Nós não conseguimos destruir a consolidação dos mitos fundadores. Fulano representante tal, ciclano representante tal. O nós precisa exageradamente ser recuperado, se a gente quiser refundar outra coisa. Isso tudo para dizer que desenvolvimento na América Latina, na atual conjuntura, passa por um tremendo problema político. Desde o golpe militar oficial em vários dos nossos países, nós vivemos uma trajetória histórica de invisibilizar as lutas sociais. E no século XXI é inimaginável invisíveis em plena era tecnológica das comunicações. Mas continuamos invisíveis. Não pode ser que 70% da população da América Latina e o Caribe, que vive da venda da sua força de trabalho, ou do seu cotidiano como pequeno produtor rural, indígena, quilombola e camponês, não exista para esse sistema, ou quando existe, é pintado da forma como é, de não reconhecimento entre nós, que eles é nós. Ai, desculpa, o português está errado, ele somos nós. Por que o é nós não? Se a periferia define o é nós, ela tem muito mais força que a força gramatical burguesa. Portanto, eu preciso me perguntar se eu preciso corrigir isso, ou se eu preciso tomar isso como método de base. Em linhas gerais, o que eu estou querendo dizer é que o centro do nosso debate da crise e da possibilidade é, de novo, voltar a discutir o que é desenvolvimento, para quê e para quem. E qual o impacto de discutir desenvolvimento na atual fase do capitalismo especulativo financeiro? Sabem o que é o capitalismo especulativo financeiro? O desemprego que o Plininho chama a atenção, vem junto com ele cartão de crédito.
E o cartão de crédito é uma aparência de inclusão numa substância de exclusão. Cartão de crédito é compromisso de pagar, mesmo que eu tenha que vender o meu corpo. O compromisso de pagar uma dívida, mesmo que eu tenha que vender os meus filhos. Ai, toca de novo, vem cá, vem cá, vem cá. Me perdi de novo, onde eu estava? O cartão de crédito, quem tem cartão de crédito, levanta a mão. Quem tem cartão de crédito? Ó, vocês estão aí me zoando, né? Quem tem cartão de débito e de crédito? Quem não tem cartão, levanta a mão. Vamos resolver isso, Caritas. Vamos abrir logo uma linha de cartão de crédito, nós. Vejam, o cartão de crédito é a carteira de identidade do capitalismo no século XXI. Não importa qual o seu CPF, qual a sua nacionalidade. Importa que você pegue emprestado para pagar muito mais do que aquilo que pegou emprestado. E a gente precisa discutir isso, sabe por quê? Porque a dívida naturalizada traz problemas para a gente no trabalho de base. Sabem por quê? Porque quanto mais endividado está o povo, mais ele precisa de gastar tempo vendendo sua força de trabalho. E quanto mais ele gasta tempo vendendo sua força de trabalho, menos tempo ele vai ter, porque o seu corpo e sua mente estão cansados, para outros trabalhos. E mais tempo ele vai gastar nessa panaceia chamada Rede Globo de Comunicações. Que todos nós assistimos. Que todos nós assistimos. Crítica e autocrítica. Que todos nós assistimos. Em linhas gerais, a alienação não é só algo que tem a ver com tomada de consciência sobre a vida. É algo que tem a ver com a capacidade sistêmica de se instituir um modelo de desenvolvimento que me transforma em trabalhadora manual, não intelectual sobre o meu que fazer. Alienar é tirar de mim todas as condições de vida. Extrativismo. Então, nós temos um problema. E o problema central que nós precisamos trabalhar como militantes sociais tem a ver com desenvolvimento, dependência e uma outra palavra que me parece chave, que não deu tempo de Plininho trabalhar, mas eu sei que ele trabalharia, porque ele retoma isso muito bem, que é o debate da integração. Integrar tem a ver com conectar territórios. Integrar tem a ver com trazer à luz múltiplas histórias vividas e invisibilizadas intencionalmente pelo sistema. Integração tem a ver com voz, mente, corpos, morais, princípios. E a gente aqui está de vários territórios, de várias localidades, de vários países. Deixa eu fazer biquinho, peraí. Integrar tem a ver com uma capacidade de retomar nossas lutas no plano latino-americano e internacional. Não dá mais para pensar lutas localizadas, tamanha a avalanche destrutiva do extrativismo. Não dá mais para pensar o meu território sem pensar nós nos territórios. Portanto, é impraticável luta social sem retomarmos a ideia de integração. Simão Bolívar, José Martí, Che Guevara, Mariátegui. Vários dos sujeitos sociais que nos ensinaram na sua história de luta que onde quer que eu esteja, que esteja acontecendo qualquer tipo de injustiça contra qualquer pessoa, eu me levanto. Isso é o internacionalismo sui generis. Isso é o humanismo internacionalista. Por isso me parece que a gente tem alguns desafios no plano das lutas sociais. Eu tenho, pelas minhas andanças pela América Latina, como militante social, aprendido que numa sociedade que perdeu os sentidos, quais são os 5 sentidos que dão a gente o nome de humanos? Quais são os nossos 5 sentidos? Paladar, tato,
olfato, audição e visão. 5 sentidos destruídos, certo? Sim ou não? Para que eu tenha paladar, imagina se eu tivesse um paladar super aguçado, eu não comeria o que eu como por conta dos transgênicos. Se o meu paladar tivesse a ver com cheiro, eu precisaria de produtos orgânicos para reconhecer o hortelã, para reconhecer o tomate, para reconhecer, mesmo sem ver, a importância das frutas e dos frutos no meu organismo. Mas nós estamos extrativizados nos sentidos, mercantilizados nos sentidos, cartões de créditos passados pelos nossos corpos nos sentidos. Ante isso, a gente precisa então retomar no trabalho de base da integração uma ideia que me parece central para qualquer lutador social e popular, que é a ideia da beleza. Me parece que a beleza exige que a gente veja o não visto e reconheça o não reconhecido. O belo na estética não é o belo projetado pelo capital. O belo na estética é o belo da luta social, que é sempre luta de classes. Por isso eu trouxe para vocês algumas imagens que me parecem que são um elemento político maravilhoso de retomada da integração pela beleza. Uma das histórias mais lindas que tem na América Latina e o Caribe é que muitos militantes sociais e populares plasmam na linguagem pintada as lutas decorrentes dos seus povos e a beleza manifesta nas lutas sociais nas quais eles estão inseridos. Então, esses autores, eu não sei se vai dar para ver direitinho, tem como a gente ampliar para o visualização? Oi, não, para o outro lado. Vamos, se der bem, senão depois eu passo para vocês, tudo bem? A beleza, diz o Paulo Freire, é a condição de retomar o direito do outro ser em relação com o mundo, junto comigo, não sobre mim, nem eu sobre ele. A beleza tem a ver com o encontro e não com o desencontro no encontro. E a estética diz isso. Essa Olga Blinder é uma alemã radicada no Paraguai, do início do século XX, que ela vai pintar, então, a importância das revoluções na América Latina e, mais ainda, a necessidade de se terminar com governos militares que instituem uma política muito perversa de analfabetismo, não só funcional, mas como cotidiano. Quando vocês puderem olhar, eu vou deixar com os nossos organizadores, só para vocês terem os nomes, mas a Olga Blinder, ela foi para os territórios populares pintar como os educadores populares trabalhavam a alfabetização de jovens e adultos dos anos 40 aos anos 60, no Paraguai, com alto índice de analfabetismo. Que pena que está escuro. Pode passar mais uma, rapidinho. São só algumas... Olha só, ela vai pintar, então, uma mãe amamentando num método de curvas muito próprio do muralismo mexicano dos Siqueiros e do Orozco, e vai pintar também os líderes caciques guaranis no território do Paraguai. E ela vai mostrando no popular toda a força no corpo dessas pessoas que tendem a invisibilizar, mas que são reais, concretas, né? Pode passar, por favor. Esse é um cara que eu gosto demais, é um argentino chamado Quinquela, que ele dizia que pintar era pintar o território desde onde eu venho. E ele pintava o Puerto de la Boca, né? E para ele, que vinha daí, né, que foi órfão no porto, eram trabalhadores estivadores que carregavam toneladas semanais de carvão, né, no dorso. Então ele vai pintando isso. Passa mais um, compa. Olha só, e ele vai mostrando como é o cotidiano do trabalho na Argentina, nessa Buenos Aires, que todos pintam com glamour turístico, mas que nos portos explora uma massa de trabalhadores não vistos no cotidiano da cidade de Buenos Aires, né? Mais uma. Esse é um dos murais do Diego Rivera, só o centro dele, no México,
para mostrar as histórias da Revolução. É um momento histórico muito interessante, porque esse é outro debate que a gente deveria fazer em algum momento. Vou colocar agora os desafios, mas esses autores, eles tinham uma dimensão de que a arte tinha uma função política, como linguagem, de trazer a narrativa da história todo o tempo. E a história do México tem a ver com povos pré-colombianos, originários, tem a ver com colonização e tem a ver com revolução pós-colonização, a Revolução de 1910. Então, vocês imaginem as escolas públicas chegarem e verem murais gigantescos contando as histórias. Como nas escolas públicas do Brasil, os murais são todos brancos. Como é que eu vou reconhecer a minha história se o muro é branco? Então, houve uma política institucionalizada de tornar a arte mural uma arte pública, que chegasse em todos, tamanho alto índice de analfabetismo daquela sociedade em 1910. Depois vocês olhem com calma, mas é a luta social. Pode passar a compa, que já está acabando o meu tempo. Eu trouxe só para vocês verem quantas histórias tem um mural. Olhem isso. Vocês vão subindo a escada e vão se deparando com vários momentos da história do México ou da história da Revolução. Mas nós tivemos Contestado, nós tivemos Canudo, e a gente não consegue mais recuperar essas histórias, parecem que elas não existiram. A escola sem partido, que o Plininho chamava atenção, ela é a escola que intencionalmente diz: se alguma coisa cresceu da luta social, mate já, por favor. E não há nada pior para a luta social que a ausência de memória histórica. Portanto, o que esses autores estão reivindicando, pode passar, compa. Esse é o Siqueiros, que é o meu favorito, né? Eu já acabei. Mais uma. Essa é a que eu queria terminar. E eu queria terminar com essa imagem do Siqueiros, que eu acho que alguns de vocês devem conhecer. Ela se chama Nossa Imagem Atual. E eu termino dizendo o seguinte: para os Siqueiros, o desafio da Revolução é o de recuperar, se é possível, um humano integrado à natureza desde um outro lugar, ou se esse humano, ao longo de 500 anos, foi se transformando em algo sem cérebro, sem cabeça, incapaz de pensar os seus próprios destinos. Eu diria, nós lutadores sociais somos capazes de retomar nossa condição criativa e ressignificar o desenvolvimento e a integração, ou o que nos toca é só viver com base naquilo que apostaram para a gente e não no que a gente aposta fazendo. Obrigada e que a gente tenha um bom debate.